Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a controvérsia de Jesus com os fariseus, que nós já estamos acompanhando há alguns dias, torna-se ainda mais aguda e o capítulo 8º de São João se desfecha com os judeus pegando em pedras para apedrejar Jesus. Eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. É interessante recordarmos que o capítulo começou com pedras também. Começou com as pedras voltadas para a mulher adulta. Uma mulher pega em flagrante adultério, foi levada até Jesus e queriam apedrejá-la. Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus perdoa a mulher e diz: vai e não peques mais. Ali está uma mulher redimida. As pedras que ela merecia pelo seu pecado, ela não as recebeu. Agora, ao invés, Jesus é quem vai ser objeto de pedradas. O contraste não poderia ser maior, mas também aqui não poderíamos ter uma visão mais clara daquilo que é a redenção. A redenção é exatamente isso. As pedras que nós mereceríamos são atiradas em Jesus. É Ele que, no nosso lugar, será crucificado. Que espanto! Que sentimentos devem ter atravessado o coração daquela mulher que a tradição identifica com Maria Madalena, quando ela, aos pés da cruz, viu condenado à morte o inocente e ela, culpada, ali, viva, inocentada, sem pagar o preço do seu pecado. O inocente morrendo no lugar do pecador. Que admirável comércio. Que coisa extraordinária. Porque Jesus, sim, Ele que é a fonte da vida, se precipita nos abismos da morte para nos resgatar. Aqui, nós recordamos aquele salmo tão famoso do Bom Pastor, Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, nenhum mal temerei, porque está comigo o teu bastão e teu cajado. Eles me dão a segurança. Jesus, bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, vem nos buscar no vale da sombra da morte. Veja, a pecadora, que deveria ser apedrejada, foi salva da morte física, mas mais ainda, foi salva da morte eterna, que é o lugar para onde vão os pecadores. Pois bem, Jesus nos salvou da morte eterna, vivendo a nossa morte na cruz, morte biológica. Jesus nos introduz na vida eterna. Eis aqui o fenômeno extraordinário que é objeto de nossa fé. E o próprio Jesus quer nos ensinar isso quando ele diz, né, que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Claro, os fariseus aqui não entendem nada. Jesus está falando de morte eterna. Os fariseus entendem como morte física e biológica e dizem: você é louco, porque nosso pai Abraão morreu. Você é maior do que Abraão? Jesus, com grande parresia, diz: sou sim. Ele não usa essas palavras, mas diz: antes que Abraão fosse, eu sou. Veja, ele não diz antes que Abraão fosse, eu era. Não, ego em mim. Quer dizer, ele está novamente dizendo: eu sou o próprio Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente. Eu sou aquele que sou. Então, os judeus pegam em pedras para apedrejá-lo porque reconhecem aquilo uma blasfêmia. Se Jesus tinha consciência de que ele era o próprio Deus, ele diz isso com toda clareza. Os fariseus, que não têm fé, pegam em pedras. E ali se tornam deicidas, ou seja, aqueles que matam o próprio Deus. Vamos aqui viver, nos preparar para a Semana Santa, que está aí na iminência de ser celebrada, entrando dentro desse grande mistério, desse admirável comércio do inocente que morre por nós, para que nós não morramos a morte eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.